Muito bem, meus amigos, sejam bem-vindos em Na Cornetagem dessa semana, que promete muitos assuntos a serem tratados. Já estamos aqui, sem delongas. Boa tarde, Fábio Toledo. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver assistindo em outros horários também, hora, né? Claro. E aí, seu Lucas Guanais? O homem andou sumido essa semana, né? Tava mais sumido que o Gasparzinho, mas hoje apareceu. Onde estava o Oli, né? Não, eu apareci até na transmissão do jogo contra o Minas no sábado, pô. Não tô tão sumido assim. Eu tava preocupado, cara. Você não tava no ginásio na quinta-feira, jogo com transmissão da Liga, o que aconteceu? Não, porque quando é no Twitch não é. Quando é no Twitch é só lá em de São Paulo, com o Ninja. Só zoeira em São Paulo. É só a zoeira do Ninja em São Paulo. Entendi. Não tem reportagem. Muito bem, eu pensei que o repórter entrava no clima da zoeira também. Não tem. Só no Jornada, né? É só no Jornada, só no Jornada que o repórter entra no clima da zoeira. Bom, já que falamos de basquete, vamos começar, vai. Começando já. Bauru Basquete, 2 jogos, 2 derrotas. Eu acho que podemos resumir que na quinta merece uma baita cornetagem. No sábado, nem tanto, Fábio Toledo. Também merece cornetagem no sábado. Então vai! Liga a corneta! Pois é, na quinta-feira era obrigatório vencer pela necessidade que tem, né, dos jogos jogando em casa. Tinha 3 jogos para fazer, né, jogando em casa. Perdeu os 2, falta agora um contra o Pato Basquete. Vai saber como é que vai acontecer aquele jogo também aqui, né? Mas o Brasília com desfalques, né? Tudo, né, zoado lá, com atraso de salário, tá a situação bem ruim, né? Inclusive o Fioroto, né, deu uma entrevista para você falando um pouco disso pós-jogo, e o Bauru conseguiu a proeza de perder essa partida que era dada como certa ali naquela contagem de 10 vitórias em 15 jogos do segundo turno. É claro que o NBB tá, né, bem disputado, é difícil prever cada partida, né, o que vai acontecer, mas a postura que Bauru entrou em quadra foi totalmente diferente das outras partidas do primeiro turno, do segundo turno. Lembrou o primeiro turno, né, dando muito espaço pro Brasília, Nezinho controlando o jogo, Rafa Moreira lembrando também o primeiro turno, arremessando bola de 3 e sendo fatal, né, no perímetro. Então foi um jogo para relembrar o momento terrível que foi o primeiro turno, né? Você falou do Nezinho, o Nezinho apitando o jogo, né? Também, como sempre, né? Tradicional do Nezinho, mas é dele, né? O time que tem o Nezinho vai ter esse trunfo. Até quando o Bauru tinha o Alex, por exemplo, né? O pessoal, os torcedores de outros times falavam, né, que o Alex apitava muito o jogo. Acho que vem muito da história do que acontecia no Coque Ribeirão, né? Com o Nezinho, Giovannone, Alex. Então, Renato Lamas. Vixe, a galera apitava, né? Não tinha um quarto árbitro, era o time inteiro. Fora o Lula que ficava do lado de fora apitando também. Justamente. E foi um terrível resultado para o Bauru, que Bauru entrou nessa semana até sonhando com chegar próximo ao Pinheiros na briga pela 6ª posição e terminou em 12º, né, na última vaga ali para os playoffs. Falta ainda, né, alguns jogos e teoricamente, né, matematicamente, o Bauru ainda tem condições de se recuperar e até mesmo de voltar ao G8, mas esses 2 resultados atrapalharam bastante, até por conta da sequência que vai ter, né? Eu só vou ouvir, daqui a pouco nós vamos falar do jogo do Minas, eu quero ouvir o Lucas. Eu já estou torcendo para ficar em 11º, que seria um bom negócio. Seria, já que não vai dar para ficar em 5º, 6º, fica em 11º. A gente já falou isso aqui em outras semanas. Sim, de bom garoto. Agora, só não pode ficar atrás aí, ou do paulistano, ou de seja lá quem for. Tem que garantir pelo menos o 11º lugar. Mas quero ouvir o Lucas a respeito do tropeço em Pé de Alface contra o Brasília. Foi um jogo, né, como o Fábio falou, que lembrou muito o primeiro turno. Primeiro turno, o Bauru foi a equipe que mais sofreu bolas de 3 percentualmente em todo o campeonato. Isso a gente viu na última semana. E também, ao mesmo tempo, uma das que menos converteu. Contra o Minas, por exemplo, converteu 3 de 22, sendo que uma delas foi no finalzinho quando o jogo estava morto já.
Então você pode até desconsiderar. Primeira bola de 3 que acertou já tinha errado 17. Já tinha errado 17, estava 16-0, 17-0 quando acertou a primeira bola. Não tem como ganhar desse jeito, não tem como ganhar assim. Contra o Brasília, além da postura, que foi bem diferente dos jogos anteriores, o time não soube encontrar muita resposta para uma equipe que joga com 2 caras muito grandes ali dentro. Né? Eles jogaram ali com o Fiorotto, Ronald e Marcelão, se alternando ali, mas sempre com 2 deles em quadra. O Bauru já sofreu muito disso, por exemplo, contra o São Paulo, que tinha o Douglas Kurtz também, contra o Minas, com o Tyrone, apesar do Tyrone ser mais móvel, mas com o Tyrone e Scott. E eles tinham muita vantagem no pick and roll com o Nezinho, o Bauru não conseguia dobrar direito. O Nezinho, com esses 2 caras grandes, conseguiu sempre se livrar da marcação, da defesa bauruense, e achava o Rafa Moreira livre em todo momento. O Pedrinho Rava também jogou muito bem. O Bauru não teve o mesmo ímpeto, digamos assim. Falar de postura é um pouco complicado, porque depois fala que não, estão dizendo que a gente não jogou para ganhar. Mas foi bem diferente do que a gente viu nas outras rodadas, né, do NBB até agora. Eu acho que foi o excesso de confiança até contra o Brasília. O time estava já de olho no Minas e acabou esquecendo que tinha o jogo contra o Brasília. Tinha o Brasília e, né, lembrou também o primeiro turno pelo espaço que era dado nos arremessos de média e longa distância do Brasília. O Fiorotto arremessou bolas ali de média distância, o Rafa Moreira com espaço. Tinha uma pressão no cara da bola, no cara que carregava a bola, mas não tinha tanto nos jogadores que arremessavam. O Nezinho tem qualidade no passe e tudo mais, encontrava, né, esses jogadores livres e o jogo fluía, né, seguia fluindo para o Brasília. Outro problema foi tanto de permissividade até pro Pedrinho Rava conseguir infiltrações. O Pedrinho Rava, um armador que não tem tanto destaque assim no basquete, até se esperava mais dele, né, numa evolução maior dele. Surgiu muito bem no Macaé. Sim, aí quando foi pro Flamengo já não rendeu, e aí foi pro Brasília. Não dá para você tomar 17 pontos do Pedrinho Rava com ele conseguindo infiltrações. É algo que o Bauru deu muita sopa e o Brasília aproveitou. Inadmissível. E cometeu muitas faltas também, né? Você vê Exato. ali no começo Draper, Jaú já com muitas faltas, tendo que ir para o banco. E aí, com o Brasília com tantos desfalques, acabou contando com essas faltas que o Bauru cometeu, e o elenco, em boa parte do jogo, às vezes até se equilibrou em termos numéricos, porque o Bauru não podia ficar colocando todo mundo, porque ia expulsar todo mundo pela quinta falta. E no quarto período, quando chegou, o Bauru já tinha melhorado no quarto período, mas aí estava o Jaú pendurado, o Renato Carbonari pendurado, os dois saíram por quinta falta. Bom, falar em Renato Carbonari, a gente vai entrar na discussão do jogo contra o Minas. Renato Carbonari, estamos aguardando aí, inclusive, os desdobramentos do exame de ressonância que ele está fazendo hoje, e é preocupante a situação do Renato, talvez fique fora aí das próximas rodadas do NBB. Já eu destaco aqui os jogos que faltam para o Bauru Basquete, mas eu quero ouvir de ambos a derrota para o Minas. Eu não vou dizer que essa era um pouco mais esperada, mas eu acho que tem muito mérito mais do Minas do que até demérito do time do Demetrios. Assim, né? O time do Minas era aquele jogo que a gente contava que uma derrota seria um resultado aceitável, uma vitória seria um lucro, seria uma daquelas partidas que o Bauru teria que beliscar uma vitória, que a gente vai falar da sequência mais pra frente. Só que, depois de perder para o Brasília, tornou-se meio que obrigação ganhar do Minas para recuperar o ponto perdido na quinta-feira. E a estratégia foi até à primeira vista... Foi interessante, o time conseguiu suportar durante 3 quartos. Sim, mas à primeira vista a estratégia foi boa. Por quê? Você tem 2 dos principais jogadores do Minas, que são Alex e Leandrinho. Leandrinho é o cestinha da temporada em média de pontos, não em pontos absolutos, em média de pontos. E o Alex, com toda a qualidade dele, a gente sabe que ele vai muito bem defendendo, mas pontuando nesse ano, ele está com mais ou menos em 30 e poucos % de aproveitamento nos arremessos. O que o Bauru fez? Fechou todos os espaços para o Leandrinho, tanto é que ele só arremessou para 25 pontos, é muito menos do que ele sempre arremessa, e fez 7, 8. Enquanto isso, liberou um pouco mais de espaço para o Alex, que estava com aproveitamento ruim. A estratégia seria interessante, desde que o Alex
não conhecesse os metros quadrados por metros quadrados da panela de pressão, o homem acabou com o jogo. Não, matematicamente, estatisticamente, é uma estratégia que daria certo. É uma estratégia que faz sentido. Só que é o Alex. Na teoria. Agora, na prática... Só que é o Alex, em Bauru. Então, é um pouco complicado. A camisa dele tá aqui, inclusive. Verdade, camisa 10, quando ele jogou aqui, em Bauru. E aí o Alex foi para 31 pontos, quase bateu o recorde dele de pontuação na história do NBB, que era de 32 ou 33. E quando ele errava, tinha o Devon Scott lá embaixo, aproveitando ainda a ausência do Renato, um pivô a menos para trombar com ele. E talvez não. E sendo o maior pivô do Bauru ainda por cima, em termos físicos mesmo de tamanho, ficou mais fácil também para o Devon Scott pegar ali mais um grande jogo para ele. E o Leandrinho, vendo que não conseguia pontuar, tentou abrir espaço, usar a sua gravidade, né, que muita gente chama, para atrair marcação, pegar rebotes, dar assistências, contribuir de outras maneiras. Foram 9 assistências. Foram 9 assistências. E foi assim que o Bauru acabou perdendo do Minas, somado também ao péssimo aproveitamento nas bolas de 3 pontos. Foi tão ruim o aproveitamento do Bauru, que se o Bauru tivesse o aproveitamento normal dele, que já é ruim, nas bolas de 3, o Bauru chegaria no final com 10 ou 12 pontos, com 10 não é múltiplo de 3, com 9 ou 12 pontos a mais, que foi justamente a diferença do jogo. Foi tão ruim o aproveitamento de 3 do Bauru Basquete que a primeira cesta foi no último quarto e eu até gritei na transmissão. Aleluia, aleluia. Caiu a primeira bola de 3, Fábio Toledo. Gritou não, você cantou na transmissão. Que beleza, hein? Mas falando do jogo do Alex, deu para ver durante boa parte da partida que o volume dele também muito se deveu, né, tanto pelo espaço dado, mas também pelo que ele levava de melhor em cima dos marcadores dele. Por exemplo, o Fagiano, quando ia marcar o Alex pôs o Fagiano no bolso na marcação, porque o Alex, quando o marcador não conhece, né, o Alex, ele vai tomar uns giros do Alex ali, né, virando para o fundo da quadra e partindo para a cesta, que vai ser difícil acompanhar. O Fagiano sofreu muito com isso, né, na marcação. O que defendeu um pouco melhor o Alex foi o Crescenzi. Crescenzi, inclusive, o índice de plus-minus dele, né, foi positivo no time do Bauru. Isso, ou seja, quando ele teve em quadra, o Bauru conseguiu ganhar por 3 pontos. E quando ele teve fora, consequentemente, perdeu por 15. Sim, e o Crescenzi fez apenas 3 pontos na partida. Então você vê a qualidade defensiva que foi, né, dele em quadra. Mas o Alex levou a melhor durante boa parte do tempo, né, por cima dos seus marcadores. Teve momentos também que ele teve bastante espaço, por conta até do que você falou de fechar para o Leandrinho. E se o Crescenzi foi bem, o Fagiano teve essa dificuldade. O próprio Pará, né, é difícil, né? O Pará, embora já tenha treinado com o Alex e tudo mais... A gente está falando de um dos melhores jogadores do Brasil nesse milênio. E que tem uma motivação com 40 anos completados semana passada. Sim. Tem uma motivação do menino de 18. Não é também que deixou o Alex. Não existe isso. O Alex é o Alex. Na transição ali do ataque, da defesa do Minas pro ataque, o Alex era quem estava correndo mais no time. Era o cara que estava sobrando ali. E aí perdeu naqueles detalhes, né? O Gui Deodato roubou 2 bolas do Fagiano no meio da quadra ali no final do jogo também. O Bauru levou bem o jogo, venceu até o primeiro quarto, empatou ou perdeu por pouquinho os outros 2. E aí na hora daquele algo a mais no final, falhou. Esse é o problema. Falhou. E o Minas conseguiu ter com os roubos, mantendo o aproveitamento do Bauru no perímetro muito baixo. Bom aproveitamento dos rebotes. Bom, sim. Esse algo a mais que você falou é o que me preocupa, né? Até pensando já nos playoffs. O Fagiano teve quase 40 minutos em quadra, ele só saiu na reta final do jogo. O Higgins teve 39 minutos também em quadra. E fecharam espaço para ele, porque ele fez 18 pontos só no primeiro tempo. Sim, ele começou muito bem. E ele arremessou muito pouco depois, porque fecharam bem os espaços. E aí o Bauru começou a forçar arremessos. Isso. Alguns assim, é até complicado a gente exemplificar um lance específico sem imagem. Mas teve 2 arremessos do Draper para 3, que ele esperou o Devon Scott chegar, ficou hesitando, que é quando você finge que vai e não vai, e escolheu arremessar. Você tem o Devon Scott na sua frente, você arremessa, quando você pega a bola, você não arremessa.
E aí as bolas obviamente não entraram, Minas conseguiu abrir e o Bauru foi tendo esses arremessos forçados meio que no desespero, não conseguindo usar tanto o Wiggins também. Para finalizar o assunto basquete, faltam 6 jogos. Essa semana 2 contra o São Paulo e contra a Franca, semana que vem o Mogi, na outra o Pato, e aí os 2 jogos do Rio de Janeiro com Botafogo e Flamengo. A pergunta é simples, dos 6 jogos, quantas vitórias o Bauru consegue na sua visão, Fábio? Palpite? Palpite, né? Isso. Porque não tem como ter isso aí, mas... Só uma brincadeira. Pelo menos uma. Uma? Pelo menos uma. Pelo menos. Pode pintar Não, o resto. vai. O resto. 2, 3, 4. Uma chuta. que dá pra vir. Pato. As outras seria beliscar o resultado ali, mais um lance imprevisível. São Paulo talvez seja uma maior possibilidade, mas nessa temporada o São Paulo está fazendo o Bauru de freguês. Então a situação do Bauru para esse restante... Então você vai uma ou duas? Uma. Eu vou de 2. E já até falo para você quais serão. Vai ganhar do Franca, você vai falar. Não. Ah, bom. Vai ganhar do Pato. Isso aí Cuidado. Não. Vai ganhar do Pato e vai ganhar do Mogi, lá em Mogi. Eu acho que 2 também, mas o que assusta é justamente o fato que a gente sabe que o Bauru pode bater de frente com o Franca e com o Flamengo fora de casa e pode ter o Pato batendo de frente aqui em casa também. É o que está acontecendo na temporada. Mas eu fico com 2 vitórias, mais que isso já seria bom em termos matemáticos, ruim em termos práticos. Sim. Porque, como a gente falou... E vou falar, hein? Pode cruzar com o Mogi nas oitavas. Eu tô achando que o Minas fica no G4. É uma possibilidade. Mogi cai para 5º. Eu gostaria, o nosso ideal seria ficar em 11º, que aí cruza com o Pinheiros. Então, é aí que tá. Confirmando o Brasília e Flamengo em primeiro e segundo. Brasília e Flamengo não. Brasília. Franca e Flamengo, perdão. Eu tô em 2008 ainda. Franca e Flamengo em primeiro e segundo. Se o Bauru ficar em 7º, 8º, 9º e 10º, numa possível quartas de final, cruzaria com Franca ou Flamengo. E aí a chance de parar a temporada por ali é muito grande. Bom, Eu falo, eu discuto isso com o Júnior todo dia. Meu amigo Jovassi Júnior lá de Franca, ele fica mandando mensagem, falar que Bauru vai fazer pode passar por Franca vai no cometer playoff, o crime. vai cometer o crime. Eu falei, Júnior, para com essa falsa humildade. Franca e Flamengo estão no patamar acima dos demais, ponto. É isso, não tem discussão. Existe um campeonato entre os dois e um campeonato, isso até o Vitinho Jacob concordou comigo no sábado. Eu perguntei isso para ele. Tem um campeonato entre Franca e Flamengo e do 3º ao 12º, com todo respeito à colônia nipônica, é todo mundo japonês. É tudo, um pode ganhar, pode perder. Claro, respeitando um pouquinho o Minas, que eu acho que vai crescer agora no playoff, porque tem jogador cascudo, mas o resto, com todo respeito, você crava que o São Paulo vai passar bonitinho para as semifinais? Nem o Minas eu cravo também. E ficando em 5º, 6º, 11º ou 12º, Bauru escaparia passando para as quartas de final, porque vai ter umas oitavas complicadas aí, passando para as quartas de final, não seria contra Flamengo ou Franca. E aí, pensando num objetivo de uma semifinal, é o caminho que o Bauru tem que ter. Como não dá para ficar mais em 5º ou 6º, ficar para cima de 11º não é a melhor coisa do mundo para o Bauru, pensando em longevidade nesse NBB. Mas... Pensando em longevidade também, olha como pessoa, né? Uma pessoa venenosa, né? Jogando em 11º e 12º, você vai fazer só um jogo em casa. E como o aproveitamento do Bauru em casa tá uma desgraça, já tem 2 jogos fora que pode fechar, né? Seria mais fácil. Se até fosse NBA, Bauru estaria tancando nesse momento. Na verdade, sabe, temos que abrir a real pro torcedor. É um bom negócio o Paulo ficar em 11º. É um bom negócio. Bem melhor do que ficar em 8º. Com certeza. Como não existe premiação, por exemplo, não existe cota de TV no NBB. Então não existe ganhar mais dinheiro por ficar em 8º do que em 11º, entendeu? Então é nesse ponto também que vale a pena. Não existe nenhuma compensação financeira por ficar 2, 3 posições acima. Então, pelos cruzamentos, seria mais interessante o Bauru terminar ali em 11º. Hoje, em 12º, o Bauru cruza com Minas. Hoje.
né? Mas muita coisa vai acontecer porque esse meião do NBB está muito equilibrado. E eu ainda acho que o Minas vai ficar no G4. E eu tô cravando que nós vamos ganhar do Mogi lá em Mogi. Vamos ver. O Mogi vai cair para quinto. E aí, a minha dúvida é se nós vamos ficar em 11º ou 12º. Pela sequência de jogos, nós vamos ter poucas vitórias. Talvez a concorrência aí consiga... Um abraço ao Guerrinha que acompanha nosso programa. E aí entra em jogo o saldo de pontos, né? Que o Bauru perdeu. Venceu os concorrentes, né? Venceu o Corinthians, paulistano, mas não conseguiu fazer o saldo com os jogos do primeiro turno, então tem essa desvantagem. Aliás, conhecendo o Guerrinha, eu sei que ele vai usar isso na prevenção dele. Muito bem, vamos em frente. A gente deu Já fizemos uma preleção pro Guerrinha. Já fizemos Eu não preleção disse pro quais as Guerrinha. vitórias, hein? É o Rafa aqui, ó. Um abraço, Jorge Guerra. Aqui nós vamos ganhar do Mogi, vamos. Esse ano 2 vezes. Vamos em frente. Aí eu conhecendo ele vai terminar o jogo, é que nós não vamos estar lá. Aí ele vai lá, Rafão, essa foi para você, viu? Noroeste, vai. Classificado. Tá bem encaminhado agora nessa situação. Os times... Vocês têm medo de... Eu cravo aqui, o Noroeste está classificado em primeiro. Podem me cobrar. Eu falei desde a segunda semana aí. Podem me cobrar. Noroeste está classificado como primeiro colocado. O time de maior regularidade, né? No domingo, né? O resultado foi complicado. O time não jogou bem mais uma vez o primeiro tempo. Não sei o que acontece, né? Mas o time teve dificuldades novamente com o Capivariano, que, na minha opinião, era o time que tem um plano de jogo melhor do que as outras equipes, mas tecnicamente ainda deixa a desejar, criou pouco para ser tão perigoso. Técnico medroso. Aqui eu não pipoco. Técnico medroso. Tem técnico que começa na Bezinha e vai parar na Série A1. Depois nós podemos até contestar. Fernando Diniz é um deles. Começou na Bezinha, hoje está no São Paulo. Podemos contestar hoje o Fernando Diniz no São Paulo. Mas é um cara que cresceu na carreira dele, que lá no Audax chegou à final de Campeonato Paulista, ganhou alguns títulos aí por equipes menores. Seu Ricardo Costa, se o senhor é um pouco ousado ontem, com um jogador a mais, o senhor tinha ganho o jogo. Era jogo para o Capivariano ganhar. Mas o senhor é medroso. O senhor ficou preocupado em arrancar o empate. Técnico que pensa pequeno. Não vai sair da Bezinha e da 3. Rafael on fire hoje, hein? Rafael só na corneta aqui. Levando o nome do programa bem a sério. Justamente. E o Capivariano falaram com que eu mais... estava muito light nos outros programas, então hoje eu estou mais... Por isso, então. Né, contundente. E o Capivariano, quando tinha no 11 contra 11... já estava melhor, né? Tinha a posse de bola, a característica do time de toque de bola até assustava um pouco, né? Com o tiro de meta, o goleiro saindo com o lateral, com o zagueiro bem do lado ali, né? No campo. E o Capivariano sempre fez isso, né? Todas as rodadas anteriores tinha a maior posse de bola e o Noroeste, para ajudar ainda mais o Capivariano, estava errando muito passe, né? O Maranhão no meio campo não estava fluindo e a bola não chegava tão bem assim nos atacantes. Quando chegou foi no lance esporádico, né? De contra-ataque, chegou no Fabrício e o Fabrício mostrou a qualidade que ele tem, né? Mandando um lançamento para o Igor Pimenta e o Igor Pimenta fazendo o gol que daria a vitória ao Noroeste. E eu acho que daria de fato, não fosse a expulsão do Renan em 2 minutos, né? Tomou 2 cartões, o primeiro um pouco infantil também, porque tinha ainda... O sistema defensivo do Noroeste já estava, né, bem postado no contra-ataque do Capivariano, e depois o segundo um toque de mão, né? E daí ficou complicado demais a situação. Tocou na mão ou não? Tocou. Mas teve intenção ou não? Hoje em dia não importa muito, né? Com a regra nova não importa. Mas não, mais. e a questão do cartão importa. Assim... Então eu vou reformular a pergunta. O toque de braço, vamos aqui entrar num consenso. Tocou. Mereceria o cartão ou não? Olha, eu não sei se é interpretativo
esses momentos, esses lances, né? Então não tem como avaliar. Mas se não desse também, a gente não ia estar achando o máximo. O juiz salvou o Noroeste de ter uma expulsão. Ele salvou no contra-ataque que o Capivariano teria na falha do Jonathan Paulista. Foi um momento de descontrole ali, que o cara fez uma falta infantil, que não precisa... Infantil não, ele fez para matar foi uma falta de leitura, né? Porque ele fez para matar o contra-ataque que não precisava. E na empolgação ali, deu um toque de mão, o juiz tinha acabado de dar um amarelo, estava ali nem tão bem colocado no bolso ainda, já tirou de novo e foi com o vermelho. Acho que... E foi justamente depois das 2 substituições que o Luiz Carlos Martins fez, e que, na minha opinião, ia mudar o estilo de jogo do Noroeste, poderia até fazer um 2-0. Deixa eu até te perguntar, eu não tive na coletiva. Chegaram a perguntar pro Luiz por que ele tirou ele colocou o Vitor Gava, até aí tudo bem, para recompor a defesa. Mas ele deu alguma explicação da saída do Fabrício? Não. Ou não foi perguntado isso? Não. Foi mais por questão de um atacante ir pro... na verdade, na minha opinião... Não, eu tô te perguntando isso, isso até para servir de comentário. Por exemplo, eu não sou treinador. Na minha leitura, eu acho que se o Fabrício está em totais condições no jogo, eu o manteria. Porque o Fabrício é um dos poucos que individualmente... pode, numa jogada, decidir a partida. Como ontem, numa jogada individual dele, ele serviu o Igor Pimenta para o gol. O Noroeste tem esse jogador diferenciado. Então, se ele está bem fisicamente, eu manteria. Como eu acho que o técnico do Capivariano errou ao tirar lá o menino que fez o gol, o 10. O Douglas Neto. O 7 também estava muito bem, mas me parece que se contundiu naquele momento. Aí ele tirou por contusão. Então... eu manteria o Fabrício. Agora, é por isso que eu fiz essa pergunta, porque, de repente, qual a avaliação do Martins? O Fabrício ficou muito tempo sem jogar. O que ele fala geralmente ficou muito tempo sem jogar. Essa semana o Noroeste jogou 3 vezes e sempre à tarde. O desgaste é maior. 4 da tarde no domingo, 4 da tarde na quarta-feira, 3 da tarde na quarta-feira e 4 da tarde no domingo. Então o desgaste é maior. Então, se, por exemplo, ele chega na coletiva e explica, eu tirei o Fabrício para preservar um pouco, para não ter um desgaste maior, ele sentiu uma contusão muscular, algo que o valha, aí eu vou até entender. Agora, se não foi por isso, eu achei que ele se equivocou, na minha visão. Até porque o Noroeste está com 5 pontos de frente ainda. Podia até perder para o Capivariano, que ainda continuaria com mais de um jogo de frente sobre o segundo colocado. Já está classificado, moralmente classificado. Provavelmente vai classificar em primeiro também. Então não precisa também ficar mantendo o cara. Eu acredito até que foi por isso. Espero também que tenha sido por isso. E o problema foi que acho que a alteração que poderia ter sido feita seria o Pedro ser substituído, mas ele já tinha saído, né? Sim. E como estava o Everton, né, que tinha acabado de entrar, e o Fabrício, o Luiz Carlos Martins optou pelo jogador que está mais tempo em campo, né? E consequentemente também mais cansado, né? O Luiz Carlos sempre fala que o Fabrício ficou 1 ano e meio sem jogar e tá no Noroeste ali, o Noroeste está redescobrindo, né, o Fabrício no futebol, então também pesa nesse lado físico para substituição, mas também pesa também a questão do Everton ter acabado de entrar, né? E acho que o Luiz Carlos ficou com essa opção, ou o Everton ou o Fabrício. Não, a expulsão quebrou completamente o esquema dele. Eu quero fazer 2 perguntas rápidas e respostas objetivas de vocês. Faltam 5 jogos para o final dessa primeira fase. O Noroeste tem até sexta-feira para inscrever ainda jogadores. Vocês acham que o Noroeste precisa de reforços e quais as posições que o Noroeste está precisando? Eu acho que não precisa. Fábio? Só se tiver algum nome sobrando aí no mercado, que eu acho que não tem... Lembrando que não pode trazer aqui do estado de São Paulo nenhum jogador da 2 e da 1, tem que trazer de outro mercado. De fora. Não tem outro, e o Noroeste está bem assim com o que tem, na minha opinião. E tinha o MC Livinho, que foi pro Audax, então não tem mais ninguém mesmo. É verdade. Posso discordar? Hoje eu estou do contra aqui. Você está cornetando demais, vai cornetar a gente agora. Não. Eu acho que o Noroeste precisa trazer um lateral, de preferência que tenha a versatilidade de jogar na direita e na esquerda, porque
com a contusão do Carlinhos, já está me incomodando a improvisação do Matheus Blade. Eu acho que o Noroeste está perdendo no meio campo, embora tenha França para entrar nesse time, que vai ser vai ser minha próxima pergunta. Mas aí, quando é que França vai jogar? Nós estamos nessa dúvida. Já pode, né? Já pode. Eu acho que já deveria ter jogado. Mas, enfim, está me preocupando. Eu não estou gostando do Rogério Maranhão no meio campo, junto com o Jonatas Paulista. E eu acho que nós estamos precisando mais um atacante. Cara de área. Assim, o Fabrício é muito bom, o Pedro tem velocidade, mas nós não temos plano B. Até agora, nem o Leleco, nem o Everton me convenceram. Eu acho que trazer um atacante até para ser referência, para mudar uma estratégia de jogo, já que o Noroeste tem a possibilidade ainda de inscrever jogador, eu não acharia ruim, não. Tentar buscar alguém, né, para tentar um cabeceio, o cara ficar mais centralizado. Eu acho que as nossas peças de reposição não estão tão à altura. É que os resultados mascaram muito, né, os resultados do time, mas eu acho que o Noroeste ainda precisa de ajustes para o mata-mata. Minha preocupação é o mata-mata. Fase de classificação, me cobrem. O Noroeste será o primeiro colocado com tranquilidade, mas no mata-mata é outra história. A questão é achar um jogador que encaixe nessas necessidades. Você vê outras equipes da Série A3 têm mais necessidades do que o Noroeste. Então, eu acho que na questão do time que está mais completo, assim, mais completo, vamos falar assim, o Noroeste está nessa situação. No nível da Série A3 ele está bem, e eu acho que até nas opções que tem de banco dá para fazer até mais do que vem apresentando, né? O Noroeste tem jogadores de mais toque de bola. De fato, concordo que o Maranhão entrou mal, não dá certo, né? Não está dando certo o Maranhão no meio campo, mas acho que esse fato de ter o França como alternativa ainda é importante para ter dar um extra, né? Para somar ali no meio campo, principalmente porque o Jonas, ele é um jogador de saída de jogo também, assim como o França, e o França é mais defensivo do que o Maranhão, e acho que isso dá, né, mais qualidade naquela defesa dos volantes. Então, rapidinho para os dois agora, eu quero saber o seguinte: França deve jogar esses 5 próximos jogos restantes da primeira fase? O que se deve fazer? No lugar de quem ele deve entrar, se vocês concordam com isso? Deve. Tem aí 5, 6 jogos ainda para o Noroeste fazer, tá com a vantagem. É o momento, não existia cenário melhor para você tentar diferentes maneiras de colocar o França nesse elenco aí. Você pode colocá-lo ali no meio junto do Maranhão, ou no lugar dele, inclusive. E tem várias possibilidades, porque o França, como até a gente estava conversando antes aqui, tem saída de bola, mas ele também se resguarda bem na defesa, tem experiência. E assim, mesmo o França tendo o potencial de ser o jogador mais qualificado do Noroeste, por todos os lugares que ele já passou, por tudo que ele já teve na carreira, não dá para colocar o cara direto no mata-mata. Eu acho que é loucura. Então tem aí 5 jogos, ele tinha que ser testado exaustivamente nesses jogos aí que restam. O time está praticamente classificado, né? Pro Rafa já está garantido, já está em primeiro, inclusive. Primeiro, para mim não vai mudar isso. Então, e ganha do Olímpia domingo. Então é o momento. Será que o Olímpia vai demitir técnico também no meio do intervalo de novo ou não? Pode ser. Mas o Noroeste já tem uma gordura até para queimar. E o França, ele é um jogador que o Noroeste está precisando também no meio campo, né? Ele poderia ser o cão de guarda da defesa noroestina e também ser o cara da saída de jogo, né? O time contra o Capivariano, ele teve dificuldades para sair jogando. Teve momentos do jogo que abriam 4 jogadores lá no campo de ataque, só 2 no meio para sair no toque de bola. E não tinha como. Aí o que tentavam era chutão, lançamento longo, ou errava o passe.
E com o França, você tem um pouco mais de qualidade na saída de jogo, junto com o Jonatas Paulista, que também tem essa qualidade. E aí você consegue trabalhar melhor, né, o jogo ali no meio, na saída, também triangulando com os laterais. É importante testar o França, dar esse ritmo de jogo, assim como é importante dar o ritmo de jogo para o Richarlison, no meio, tanto de meia esquerda, como seria a ideia do Luiz Carlos Martins, ou como um meia solto ali no meio de campo, como foi contra o Capivariano e contra o Desportivo Brasil. Tem que dar ritmo de jogo para esses jogadores que, em tese, né, bem em tese, seriam os titulares pensando já no mata-mata. São jogadores experientes que o Noroeste precisa no seu time, né? Vale lembrar novamente, a gente quase sempre lembra que o time titular do Noroeste, desde o começo da 3, tem jogadores todos com menos de 30 anos, o mais velho acho que tem 28, 29, e o Noroeste precisa, né, dessa pouco de experiência a mais aí, pensando no mata-mata, porque vai enfrentar equipes também de jogadores cascudos, né, nessa fase. Tem enfrentado, inclusive, times já. Para mim, o velho Capivariano é o que o Noroeste vai pegar no mata-mata. É o melhor que o Noroeste pode pegar, né? E o Capivariano chama a atenção que é um time ainda mais jovem, né? O Gutierrez jogou a bezinha pelo Marília. O mais velho é o Brandon, de 27, que é o capitão do time. O resto do time é de 25 anos para baixo. Chama atenção isso também, o Capivariano, o técnico que está acostumado, né, a treinar. É um time olímpico. Um time olímpico, pensando em Olimpíada, né? Então. Bom, vamos falar do vôlei no pique aqui, que jogou 2 vezes essa semana. Acho que o jogo contra o Valinhos, pro forma, né? Já vamos pular esse jogo. Falar do jogo do Praia e mais do que isso, a perspectiva, porque nesta terça-feira termina a primeira fase da Superliga, a tendência é ficar em 4º lugar, um confronto contra o Osasco e em passando um cruzamento com o Praia. Isso, decidir em casa, né? Decidiria em casa, vencendo o São Caetano, chegaria à 4ª posição e poderia enfrentar o Praia novamente, né? Olha, eu até conversei com o Guanais já antes da gravação, que entre o Praia, o Minas e o Sesc Rio, eu acho que o que dá mais jogo pro time do Bauru é o Praia. Por incrível que pareça. Apesar de nunca ter ganho do Praia, sim, num jogo de Superliga. O máximo foi um 2-2 numa pré-temporada aqui em Bauru, que acabou no quarto set, eles não foram pro tie-break. Agora, o profeta Anderson Rodrigues disse na sexta-feira: vai chegar a hora de ganhar do Praia. Eu falei isso para ele, né? Tá chegando a hora, né, professor? Aí ele, Deus te ouça. O problema é que tem que ganhar do Praia 2 vezes. Uma delas em Uberlândia. Aí o buraco é mais embaixo. Mas a gente não pode desprezar o Osasco também, né? Só para situar aí o ouvinte, o telespectador é vídeo, né? Então o ouvinte não é mais ouvinte. Ele deixa de ser ouvido. Tá ouvindo também. Ouvindo a gente. Tá ouvindo, assistindo, cornetando, vamos lá. Enquanto não tem um Libras aqui, é ouvinte também. O Bauru está em 4º, 2 pontos na frente do Osasco. E o Bauru pega o São Caetano aqui e o Osasco pega o Valinhos. Acho que fora de casa, né? Pega o Valinhos fora de casa. O normal seria um 3-0 ou 3-1 do Osasco contra o Valinhos, e o Bauru precisa de pelo menos 2 pontos contra o São Caetano. Historicamente, o São Caetano costuma tirar uns sets aí do Bauru, então mesmo o 3-2 já daria o 4º lugar para o SESI. Lembrando que o São Caetano está rebaixado já. Sim, também. Enquanto isso, o confronto Bauru e Osasco já é certo, só falta ver quem vai ser quem vai ter vantagem onde a bola do mando sobe de primeiro. quadra. Quem vai ter vantagem do mando de lembrando quadra. que o regulamento da Superliga é interessante. Quem tem a vantagem tem a prerrogativa de escolher. Por exemplo, ele joga 2 jogos em casa, mas se ele quiser, ele joga primeiro em casa, segunda fora. Ele tem essa prerrogativa de escolher. E a informação que eu tenho é que se Bauru tiver a vantagem, o Anderson quer fazer o primeiro jogo em Bauru. E o Osasco é uma equipe que, obviamente, você
não pode descartar, né? Uma equipe que, apesar dos grandes do voleibol nacional ser o que o Bauru mais conseguiu bater nos últimos anos, venceu Campeonato Paulista, venceu Copa São Paulo, venceu partida em Superliga. Tirou a hegemonia estadual. Tirou a hegemonia estadual do Osasco, mas ainda é o Osasco. Ainda é uma das equipes mais tradicionais, se não for a mais tradicional do vôlei brasileiro em atividade. Eu faço comparativo. Eu coloco o Osasco no patamar de Franca. Franca no basquete e Osasco no vôlei feminino. É nesse parecido, inclusive. Os torcedores do Osasco são de outro nível, né, no voleibol nacional. Mas eu prefiro o Pedrocão que o José Liberati. Ah, sim. Aquele céu azul ali é meio estranho. O céu azul é complicado. Vai esconder o cinza, né, do teto. De Osasco, Mas, enfim, Bauru pode passar, sim. Eu acho que até Bauru teria um certo favoritismo contra o Osasco, por incrível que pareça, nessa temporada. Mas não dá pra gente pensar no Praia antes de passar pelo Osasco, que não é um negócio simples também ganhar ali do time do Luiz Omar de Moura. Vamos combinar, vai ser a única série que vai ter disputa nas quartas. Ah, é? O resto... De longe. Esquece. Todo respeito ao Fluminense, Curitiba, São Paulo, Barueri. Porque esquece. Hoje tá Minas e Inodê Barueri, e Inodê São Paulo Barueri, perdão. Praia e Curitiba. Rio e Fluminense. E Sesc e Fluminense, é isso aí. Realmente Bauru e Osasco que é a única que vai dar jogo. Rio e Fluminense vai dar jogo também. Um jogo vai pro tie-break. Ah, eu sei, mas a série... Tô cravando aqui. Mas a série vai ser... Já tá pro Sesc, já, não tem muito segredo. Vamos às cornetagens e joinhas da semana. Eu agora não tô com nenhum joinha na semana, não. Eu quero dar 2 cornetagens. 2? Ao invés de 1 para 1 é 2. 0-2. Primeiro, caso Ronaldinho Gaúcho. Que história mais mandrake. Não, mas isso é um joinha, que história. Isso é um joiaço. Meus amigos. Os caras... Eu fiquei assistindo outros programas de televisão. Os caras querendo botar a mão na cabeça. Vamos parar com isso, gente. A polícia paraguaia está fazendo o trabalho dela. Já está a história... Quase não fez, mas agora está fazendo. Não, a história está se desenrolando aí. Os caras foram extremamente vacilões, né? Os caras... assim, eu não quero ainda... não quero condenar, mas também não vou ficar passando a mão na cabeça. Né? Claro que a justiça tem que investigar direitinho, mas está muito esquisita essa história, né? Dos caras se naturalizarem paraguaios, e isso leva tempo, e aí os caras vêm pedir documento, né? Que isso? É tudo errado. É tudo errado. Assim, falando mais sério agora... O Ronaldinho Gaúcho, cara, não precisava disso. Aí a gente sabe também que o Assis nunca foi também... Flor que se cheira. Apesar de não ter nada concreto, nunca teve nada concreto contra ele, mas a gente sempre soube ali que o meio, as negociações que ele está envolvido sempre são bem, bem nebulosas, com personagens bem complicados também. Agora... Realmente, você está no Paraguai com um passaporte que você já não precisa, o passaporte é falso, você está se naturalizando paraguaio. Se associa com uma mulher que tem 8 casas lá em Assunção, de maneira inexplicável. Agora... Cassino. Cassino. A mulher arrumou uma organização lá que está sendo acusada de lavagem de dinheiro. Olha, diga-me com quem tu andas. Então, sabe, tem que... selecionar melhor as amizades. Aí eu Assis, Ronaldinho Gaúcho. Precisa selecionar melhor as amizades, né? O empresário que teria dado o passaporte aos dois também é envolvido na Lava Jato, pode chegar até nisso. O rolê aleatório do Ronaldinho vai chegar na Lava Jato. Vai chegar na Lava Jato. Isso é quase um filme de comédia. Tudo, se não fosse trágico, né? Tem um filme de comédia atualmente que faz crimes, né? Então, calma aí. Todos esses elementos que a gente já falou, o detalhe do promotor do Paraguai se chamar Omar Legal, e o fato de que o presídio que o Ronaldinho tá hoje
Vai ter um campeonato de futsal a partir de hoje, amanhã. Segunda-feira, Vão exato. começar um campeonato de futsal no presídio do Ronaldinho. Esse é o filme do Adam Sandler, meu, o Golpe Baixo. Que ele é um jogador de futebol americano, é preso e tem que montar um time na prisão. Gente, que esse negócio, velho. Surreal. É surreal. Surreal. Assim, é sério, o cara é um Surreal. ídolo, até onde a gente imagina, o irmão dele é um trambiqueiro, mas ao mesmo tempo é muito engraçado, velho. É surreal. É surreal. É surreal. É o corneta geral da É o puro semana. suco de Brasil isso, meu, pelo amor de Deus. Alguém tem mais alguma cornetagem depois dessa? Ah, teria várias, mas depois dessa não dá. E a última, pelo menos da minha parte. Estou preocupado com o futuro do esporte olímpico brasileiro. Discutir, se repensar, com a palavra, os envolvidos do esporte, ligas, confederações, né? Nós estamos num ano olímpico e ao invés de ter uma massificação do esporte, ou até mesmo, né, uma fomentação do esporte, semanalmente a gente tem recebido notícias de redução de investimentos. Começou pelo SESC, que anunciou que vai desativar o time masculino e reduzir sensivelmente o orçamento do feminino de vôlei. Agora o Pinheiros, através da matéria do Demétrio, né? Demetrio Vecchioli. O Demétrio Vecchioli, também existe a possibilidade aí, se não do fechamento, mas da redução drástica das suas equipes. Então nós estamos vivendo um momento muito preocupante, isso sem contar equipes e mais equipes, nós já falamos aqui no começo do programa do Brasília, com 3, 4 meses de salários atrasados. No voleibol não é diferente, Maringá, Ponta Grossa e outras equipes com seríssimos problemas financeiros. Então é preciso se discutir. Existia uma lei de incentivo ao esporte, que foi cortado, o Bolsa Atleta agora também sendo feito em outros moldes. É preciso se reestudar a maneira de fazer o esporte no Brasil. Nós estamos vivendo um momento muito perigoso em que a boa parte dos atletas de alto rendimento estão ficando desempregados ou quando estão trabalhando não recebem. E para você ter, né, uma base legal, é importante que você também tenha um espelho legal, né? Uma coisa não funciona sem a outra, né? Se você não tiver base, você não tem formação futura de equipe principal. Só que também, se você não tiver equipe principal, você não tem quem fomente a base. Então tem que se estudar com muito carinho isso aí. O modelo de gestão vai ter que mudar, de gestão financeira, né? Muita gente dependia da lei de incentivo ao esporte, que foi reduzida drasticamente, né? E o problema, assim, a questão de você reduzir, de você cortar verbas, de você cortar patrocínios, é discutível, mas é outro ponto, não é nem onde eu quero chegar agora. O problema é a forma como isso está sendo feito, é de uma hora para outra, não há uma transição, não há... Olha, a temporada de vocês vai até junho, a partir de outubro vai reduzir para tanto. Então você tem meses aí para tentar... outras maneiras, captar patrocínio, captar verba de outras maneiras. Não seria fácil, no Brasil é muito complicado, a gente teria ainda impacto em muitos times, tanto no nível como até possivelmente na existência de alguns times, mas há uma suavidade na transição. Agora, os cortes que estão sendo feitos abruptamente, às vezes até quebrando patrocínios, quebrando contratos, e aí não tem quem resista. A gente sabe que a gestão financeira, forma de administração financeira no Brasil, esportivamente falando, nos clubes, não é das melhores, mas, pelo amor de Deus, tem que ter um pouco de segurança vindo pela parte dos contratos assinados com o poder público, sabe? Não dá para cortar de uma hora para outra assim. Cortou em janeiro, início do ano. Meu amigo, só o futebol funciona assim. Temporada de esporte olímpico é calendário internacional. Começa ali em agosto, setembro, algumas ligas como a NBB e Superliga começam em outubro, novembro e vão até abril, maio. Você literalmente cortou uma das principais verbas no meio do ano. Bem no meio do ano. Podia haver um comunicado, vai reduzir para tanto, a partir de tal, mas não foi o que aconteceu. Um problema até é uma questão de administração pública, né? De como está sendo feita a administração pública no Brasil nesse momento, e, né, que
No meio da temporada é muito difícil você achar outras alternativas e isso sempre fica complicado. Aí chega na intertemporada, principalmente dos esportes como basquete, voleibol, as equipes ficam correndo atrás até o último minuto, busca de algum apoio, de algum patrocínio, e muitas vezes isso não dá certo. Outras vezes, por exemplo, como aconteceu com o Mogi, São José, deu para fechar, né, um balanço para a temporada, mas fica um limiar, né, muito, muito curto, muito pequeno para o esporte seguir funcionando ou fracassar. Você vive numa roleta russa, Sim. né? Esse ano vamos participar, o ano que vem a gente não sabe se vai, não há... E o ruim, e o problema é que está afetando nesses últimos anos, nesse último ano, equipes com tradição já de esporte olímpico. E isso que deixa a gente ainda mais preocupado, né, com isso. Você tem, por exemplo, a gente falou do Rio de Janeiro, multicampeão na Superliga, e tem um trabalho de base também, assim como o Pinheiros, que é o conhecido como mais olímpico, tendo essa dificuldade também de verba, né, para trabalhar, e deixa a gente com, né, o que vai acontecer pro futuro. Porque são equipes que nunca dependeram tanto assim. Meu microfone estava desligado, perdão. São equipes que nunca dependeram tanto assim de patrocínios master, como por exemplo o Bauru, Mogi, São José, que você citou no caso do basquete. Esses grandes clubes conseguiam angariar grandes verbas pelas leis de incentivo. Você citou Bauru, só pegando o seu gancho. Eu acho legal, a gente às vezes critica muito o Bauru Basquete, mas é um modelo de gestão interessante que talvez as equipes devam adotar no futuro, que é o modelo de copatrocinadores. Sim. Você tem até um patrocinador master, no caso hoje a Ascend, mas você tem ali uma série de copatrocinadores que também dão uma receita interessante, e aí, por exemplo, quando o patrocinador master sai, o trauma não é tão grande. Pode até um copatrocinador assumir a condição de master, ou os copatrocínios, talvez com um orçamento menor, podem conduzir por 1 ou 2 temporadas. E aí você tem aquele tempo de respiro para arrumar uma verba maior. Então, talvez, por incrível que pareça, esse modelo de gestão adotado aqui em Bauru seja até uma solução para o futuro. É só lembrar, para você entrar no NBB, você tem que garantir uma verba X. Certo? Que hoje era de 1.800.000, se não me engano. Para você, a verba anual de 1.800.000 para você disputar o campeonato. O Bauru bateu o martelo na liga dessa verba nessa temporada antes de acertar com a Ascend de novo. Não estava certo o patrocínio da Ascend para essa temporada quando o Bauru colocou os valores na mesa da Liga Nacional. Por quê? Porque o Bauru já tinha esses valores sem o patrocínio Master. Então conseguiria sobreviver, talvez não com um time com Wiggins e Fagiano, mas conseguiria ter um time, conseguiria jogar, disputar sem isso. Mas voltando aos grandes clubes, eles conseguem milhões e milhões conseguiam, né, pela lei do incentivo ao esporte, por ter várias modalidades, por N fatores. E eles nunca foram muito de atrás de patrocínio. São alguns casos esporádicos. O vôlei no Minas, o Pinheiros no basquete na época da Sky. Mas eles conseguiam se sustentar, né, sempre. O Paulistano com a Corpore ainda tem, mas não é o mesmo aporte de um patrocínio master de equipes que não tem esse clube em volta. E são justamente esses times que vão ter problemas. Pinheiros, Paulistano, Minas, Hebraica, o próprio Corinthians, Sojipa no Rio Grande do Sul. São vários clubes que vão ter, Tijuca, que vão ter problemas nesse sentido também, que agora ou vão reduzir o investimento, às vezes até dar uma pausa em algumas equipes profissionais, ou vão ter que caçar patrocínio igual todo mundo. Mas é uma pena, Vamos embora? Tem um joinhas também, né? Nossos joinhas também. Vai. Vou até pegar um papel, eu não escrevi na mão dessa vez. Bom, meu joinha, que são duas pessoas, inclusive. Pro Renan Torres e pro Michael Marcelino. Oh, legal. Os judocas do SESI, né, daqui de Bauru, que representando a seleção brasileira,
O Renan conquistou bronze, né, no Pan-Americano de Bariloche, e o Michael conquistou o ouro. Então fica aqui o nosso registro, esses dois representantes aí do judô, do SESI Bauru, que estão aí brilhante caminho, né? Caminho dourado, de bronze, de medalhas no judô, representando inclusive o Brasil, já que a gente falou, né, desse terrível futuro que avizinha aí para os esportes olímpicos. Temos aqui em Bauru esses dois grandes judocas que podem brilhar também pelo Brasil. Tem algum joinha? Depois desse eu não tenho nenhum essa semana, não. Tá certo. Então, grande Bruninho, né? Eu vim de vôlei, primeira vez que alguém vem vestido de vôlei, né? Então, segundo o Fábio, em homenagem ao Bruninho que fechou com o Taubaté, que também é um time que tá devendo para todo mundo e traz o Bruninho. Tudo bem, isso a gente discute outro dia. O Bruninho pós-feijoada. Depois dessa última cornetagem, não há o que dizer. Na cornetagem desta semana fica por aqui. Vamos encerrando antes que o pessoal saia no fight aqui. Até a semana que vem. Continue aí entrando no nosso canal no YouTube, se inscrevendo e compartilhando com os amigos. Um grande abraço e até a próxima.